Adoramos o Teu nome, Jesus. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu santo nome. Te glorificamos, te exaltamos. Toda adoração pertence ao Senhor, Jesus. Toda gratidão do nosso coração pertence ao Senhor, pela Tua fidelidade, por aquilo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem sido para cada um de nós, para as nossas famílias, Senhor. Nesse dia, nesses dias que estamos vivendo, nesse dia que se chama hoje, nós glorificamos o Teu santo nome, adoramos a Tua presença, Senhor. Tu és digno do nosso melhor, Tu és digno do nosso coração, Tu és digno do nosso melhor, Jesus. Tu és digno das nossas vidas, rendidas diante da Tua presença, Senhor. Nós Te amamos. Nós Te glorificamos, encha o nosso coração com a Tua presença, Senhor. Tudo o que nós necessitamos é da Tua presença conosco. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Cada um dos meus irmãos que estão agora em casa, nós Te glorificamos, Senhor, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo com eles, agora, nesse momento. Sonda os nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa encontrar nos nossos corações, corações agradecidos, corações cheios de gratidão por aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor nunca muda, o Senhor nunca falha, independente das nossas circunstâncias, independente do momento que o mundo está vivendo. O Senhor permanece o mesmo. E esse lugar do Senhor ser o mesmo é um lugar de segurança para as nossas vidas, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a gratidão do nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui tirando esse tempo. Esse tempo é todo seu, 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 porque somos necessitados de conhecer mais da Tua presença. Somos necessitados de ouvir a voz do Teu Espírito a nos guiar nesses dias, Senhor. Nós necessitamos da Tua presença e nós honramos a Tua presença. E Te damos toda a adoração, toda a honra, toda a glória devida ao Teu santo nome, ao nosso Deus vencedor. Seja toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós Te glorificamos, Jesus. Te damos toda a nossa adoração, Senhor. Eu queria que vocês, que estão em casa, nós estamos aqui na igreja apenas fazendo essa transmissão, mas nós sabemos que nós temos conhecido um Deus que está conosco em todo o tempo. Desde o ano passado, quando tudo isso começou, nenhum de nós esperávamos passar por esses momentos, Mas a presença do nosso Deus é uma presença constante de paz nos nossos corações, onde nós podemos, com a sinceridade dos nossos corações, nos achegar a essa presença do nosso Deus e recebermos paz, e recebermos socorro, e recebermos aquilo que nós mais precisamos nesse dia, hoje, nesse dia que se chama hoje. Então, você que está em casa, tira esse momento. Fica livre aí de todas as suas distrações, Não fica assistindo esse culto, tendo outras distrações aí com você. Tenha o compromisso, como se você estivesse aqui mesmo na igreja. E eu sei que vai ser um tempo muito proveitoso para você. Porque todo o tempo que estamos na presença do nosso Deus, é isso que muda a condição do nosso coração. É isso que muda as nossas vidas. Por isso nós necessitamos de conhecer esse lugar de intimidade com o nosso Deus. Da última vez que eu ministrei, eu falei para vocês do compromisso que eu tinha feito no meu coração no início do ano. Olha para vocês verem, nós já estamos no mês de abril. Então, será que você realmente está cumprindo aí os compromissos que você fez no início do ano? Só depende de você, E eu fiz o compromisso de ter mais tempo para buscar a presença de Deus e para poder conhecer e deixar que o Espírito Santo me guie a essa verdade num lugar onde o Espírito Santo tem a condição de mudar o meu coração. Primeiro, a minha forma de pensar. Porque essa palavra nos ensina que é necessário renovarmos a nossa mente. Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo,
Muitos de vocês assistiram a live ontem dos jovens, que foi maravilhoso, e foi falado um pouquinho sobre isso, né, do poder que tem os nossos pensamentos. Mas as armas da nossa milícia, para nós lutarmos contra os nossos pensamentos que nos enfraquecem, as armas da nossa milícia, ou seja, como nós lutamos essa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, maneira de pensar que nós temos em nós mesmos. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque a única coisa que pode nos fazer livre nas nossas vidas é a revelação da verdade dessa palavra nos nossos corações. Quando nós damos tempo e abrimos condição no nosso espírito de recebermos a verdade que o Espírito Santo quer nos guiar individualmente, é essa verdade que nos leva a essa condição, de sairmos de uma condição de prisão nas nossas mentes, de fortalezas nas nossas mentes. Pensa bem o que é uma fortaleza, não é? É aquele lugar lá super protegido, onde quando vem um inimigo, as pessoas da cidade, né, elas correm para esse lugar de refúgio dessa fortaleza. E aqui compara que é uma maneira de pensar como uma fortaleza mental, da força que existe dos nossos pensamentos sobre as nossas vidas. Mas o nosso Deus já nos deu toda a condição de nós vivermos num lugar muito mais alto do que somente a maneira que nós pensamos e que nós sentimos aqui nessa terra nos nossos dias. E para isso a gente precisa abrir esse lugar nas nossas vidas, né? Ficarmos livres de todas as distrações, porque o que mais nós temos nas nossas vidas hoje são coisas para nos distraírem. E quando Jesus ensinou sobre a parábola do semeador, ele falou, né, que depende inteiramente da condição do seu coração, no solo do seu coração, para essa palavra, porque a palavra de Deus, ela já tem vida nela mesma. Então, quando você semeia uma semente, por exemplo, de laranja, dentro da semente já tem toda a condição para aquela semente germinar e dar aquele fruto, uma laranjeira que vai dar a laranja. A palavra de Deus, ela já tem vida nela mesma. Mas como que ela vai cair no solo do nosso coração depende inteiramente da condição da nossa própria vida. Então, que estejamos bem atentos da condição do nosso coração, para que essa palavra, quando nós acolhemos com mansidão essa palavra, como sendo a verdade para as nossas vidas, essa palavra ter a condição de nos limpar, de nos renovar, de nos trazer uma nova esperança. Nesses dias que nós estamos vivendo, o que mais está em falta, né, é a esperança. As pessoas estão vivendo dia, sobre dia, sem esperança, sem ver uma condição de mudança. Como foi falado ontem na live também, né? Muitos estão colocando toda a expectativa da vida na vacina, como se a vacina fosse resolver todos os nossos problemas, né? Mas não é bem assim. Sem a presença do nosso Deus, a vacina não vai resolver absolutamente nada. Tudo que nós precisamos é conhecer a presença do nosso Deus, num lugar de intimidade com Ele, onde quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, Ele nos guia à verdade que vai te fazer livre na sua própria vida. Então, tudo que Deus quer é que você abra essa condição no seu coração, para Ele tocar a sua vida, para Ele mudar a sua vida, para Ele mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de proceder. Ele quer fazer isso. Então, que Ele encontre no nosso coração, não somente nesse momento que você está assistindo aqui esse culto, mas durante lá a sua semana, que Deus encontre lugar no seu coração, onde você reconheça o que realmente é valor na sua vida, o que realmente traz para você a vida que você necessita, aquela energia vital, aquela força que você necessita todos os dias para você levantar da sua cama e você vencer mais um dia na sua vida. Então, que Deus encontre nos nossos corações toda a condição
para que Ele faça em nós tudo o que nós necessitamos. Se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse em Isaías, capítulo 60. Então, eu estava falando, né, do compromisso que eu fiz de ler a palavra todos os dias, e eu ensinei para vocês algo que tem funcionado muito na minha vida. E eu vou falar novamente. Porque, às vezes, a gente pensa, para eu poder ler a Bíblia, eu tenho que me sentir que eu estou um dia muito espiritual, né, que um dia que eu estou bem. Então, eu vou ler minha Bíblia e vai ser tudo dessa maneira. Só que quando você faz um compromisso na sua vida, e você valoriza aquilo que você está fazendo o compromisso, não é necessário você ficar esperando sentir alguma coisa. Então, assim que eu tenho feito, eu fiz o compromisso de ler a palavra todos os dias. Então, independente de como foi o meu dia, de como tem sido o meu dia, aquilo que eu senti, os problemas que eu passei, ou se eu tive mais tempo para ficar na presença do meu Deus, eu estou lá com a palavra, lendo a palavra. E isso tem feito uma grande diferença na minha vida. Por quê? Quando você tira tempo na sua vida para fazer um depósito dessa palavra aqui dentro do seu coração, no momento que você necessita, o Espírito Santo tem a condição de tirar desse lugar, do depósito do seu coração, e trazer aquela palavra que vai ser a condição para você sair dos problemas que você está passando no seu dia a dia. Então, eu fiz aqui, eu já terminei os evangelhos, terminei João e já ia começar Atos. Só que eu fui tão ministrada pelos evangelhos que agora eu voltei e estou começando a reler Mateus novamente. Porque não adianta nós tentarmos entender a palavra de Deus sem compreendermos com clareza a obra de Jesus Cristo por nós, quando Ele veio aqui na terra. Quando Jesus veio aqui na terra, Ele mesmo disse, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, e eu sou a única vida, e ninguém vai chegar à presença do Pai, a não ser através de Jesus Cristo. Então, se você quer se chegar à presença do seu Pai, a presença do nosso Pai de amor, você precisa conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E como que você vai fazer isso? Passando tempo, meditando tempo e mais tempo nos evangelhos, na obra de Jesus, por nós, por amor a nós. Então, eu quero te incentivar a você passar esse tempo lá na sua casa, faça esse compromisso. E você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida, o quanto você vai sentir esse lugar de força na presença do seu Deus, porque a palavra de Deus, ela nos traz força, porque a palavra de Deus, ela nunca muda. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então, se nós conhecemos aquilo que o nosso Deus diz a nosso respeito, se nós conhecemos a obra de Jesus, a obra redentora de Jesus, por amor à nossa vida, nós nos tornamos fortes. Você vai ser forte aqui nessa terra somente se você conhecer esta palavra, deixando que o Espírito Santo ministre no seu coração as verdades dessa palavra dentro lá do seu espírito. É isso que vai te dar força, é isso que vai te trazer uma nova condição na sua vida. Quando você está aí super desanimado, sem ver perspectiva para o futuro, sem saber o que vai acontecer amanhã, você necessita firmar os seus passos nesse lugar dessa palavra que é imutável. Uma palavra que não muda, que é a mesma. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, esse lugar da palavra de Deus é um lugar de segurança para nós. Tudo que você precisa hoje é um lugar de segurança, onde os seus pés, se você correr por esse caminho, eles não vão tropeçar. Os seus pés não vão tropeçar, é isso que essa palavra nos garante. Mas nós precisamos conhecer aquilo que o nosso Deus é para cada um de nós. Então, aqui em Isaías 60, versículo 2, fala assim: em verdade, as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve todas as nações. Você se identifica com essa palavra aqui? Nos dias que nós estamos vivendo hoje?
Parece que nós estamos vivendo dias com densas trevas. Sabe o que é densa treva? É aquela coisa tão escura, que não tem chance de nenhum feixezinho de luz brilhar. De tantas trevas que nós estamos vivenciando nos dias que nós estamos vivendo hoje na Terra. Mas não continua, continua lendo aí, porque essa não é somente a condição nossa, como filhos de Deus. Mas sobre ti, levanta-te a face do Senhor, e a sua glória já aparece sobre ti. Maravilhosa é a palavra do nosso Deus, mesmo que nos dias que nós estamos vivendo, as trevas cobrem essa terra e a escuridão envolve as nações. Sobre nós, como filhos de Deus, se levanta a face do nosso Senhor e a glória do nosso Deus aparece sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a nossa igreja. Onde você está, a glória do Senhor vai ser resplandecente na sua vida. Se essa glória tem sido resplandecente em você primeiro. Então, eu queria que vocês abrissem em João, que fala muito sobre essa verdade do nosso Senhor ser a luz desse mundo. João 8, 12. João 8, versículo 12. Que a luz da presença do nosso Deus resplandeça sobre nós. É tudo o que nós necessitamos. Mesmo quando ficamos tão angustiados com as notícias que nós ouvimos. Quando Jesus já nos alertou, não foi? Nesse tempo que nós estamos vivendo, no final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos. Com a falta do amor, sem o amor, o resultado, né? É tudo isso que nós temos visto aqui nos nossos dias. Notícias, que a gente fica abismado, né? Perplexo, né? Em ouvir as notícias. Mas nós, como filhos de Deus, onde nós podemos colocar as nossas vidas, né? Diante dessas densas trevas que estão sobre a terra. João 8,12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, independente das trevas que estão sobre esse mundo. Jesus disse que ele é a luz para esse mundo. E aquele que segue essa luz não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tudo o que nós necessitamos é esse lugar dessa vida, não é? Porque as trevas é um lugar de morte. As trevas desse mundo, né? Desse mundo que nós vivemos, que é um lugar de tanto engano, onde os princípios, onde tudo que é valor para esse mundo é contrário daquilo que o nosso Deus valoriza. Tudo que esse mundo valoriza é o contrário do que o nosso Deus valoriza. Então, as trevas é um lugar de morte. E a luz é o único lugar de vida. Então, onde que nós vamos escolher habitar? Nas trevas ou na luz? Então, abre aqui em João 3, volta um pouquinho. Não precisa da gente conhecer toda a palavra, tá vendo? E quando o Espírito Santo quer te ensinar algo, a gente nem precisa sair aqui do Evangelho de João, de tanta riqueza que é essa palavra. Então, abre aqui em João 3, 19. Então, a gente está falando das trevas e da luz. Então, olha o que essa palavra diz. Que maravilha, olha. João 3, 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Jesus veio a esse mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Olha que sério isso. E não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade,
ele vem para a luz. Cada vez mais ele se aproxima da luz, que é Jesus, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, olha para vocês entenderem aqui, que é tudo uma questão de escolha. Mesmo tendo a luz da presença do nosso Deus, que é Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir, ele não vai mais viver em trevas, independente da condição desse mundo, independente da condição das pessoas que te cercam, independente das pessoas que convivem com você, no seu trabalho, seja onde você estiver, independente da condição das pessoas. Nós estamos compreendendo aqui que existe o lugar de nós vivermos, desse lugar de nós aproximarmos da luz da presença do nosso Deus. Só que aqui está nos advertindo que existem ainda pessoas, mesmo diante da luz que é Jesus, ainda existem pessoas que amam mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as obras que praticam na própria vida são obras más, ou seja, contrário àquilo que agrada ao nosso Deus. Então, no 19 fala, a luz veio ao mundo. Jesus já veio a esse mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas. Como pode acontecer uma condição dessa? De amarmos mais as trevas do que a presença do nosso Deus, sendo a luz que ilumina os nossos corações. Quando você se achega para a luz vai trazendo clareza, aquilo que está no seu coração, a condição do seu próprio coração. E às vezes a condição do nosso coração é demasiada, que temos praticado obras más, né, que não agradam ao nosso Deus, que quando nós nos achegamos para a luz, nós temos a condição de escolhermos se queremos mais dessa luz iluminando o nosso coração, ou se podemos rejeitar essa luz e viver na condição de trevas, sem deixar essa luz da presença do nosso Deus iluminar os nossos corações. Para que a condição do nosso coração seja iluminada de tal maneira que nós não tenhamos vergonha, né, das nossas obras, porque feitas em Deus. Então, a presença do nosso Deus, ela, através do Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos traz a um lugar de nós despertarmos, para nós não vivermos oprimidos na condição de trevas desse mundo, porque essa não é a sua condição como filho de Deus, porque Jesus já veio a esse mundo aqui, ele já esteve aqui com a vida dele, ele proclamou, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue nunca mais vai viver em trevas, nunca mais você vai viver em trevas, nunca mais você vai viver dominado pela condição do pecado no seu coração. Nunca mais você vai viver uma condição de trevas, de ser escravo do pecado. Nunca mais você vai viver numa condição de trevas, de ser escravo dos seus pensamentos. Nunca mais você vai viver na condição de trevas, de ser escravo das suas próprias emoções. Essa foi a mensagem que Jesus proclamou com a própria vida dele. Em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados. Nós podemos chegar na presença do nosso Deus, independente da condição da sua vida. Você pode lá no seu dia a dia, se achegar num lugar onde você pode ficar sozinho e fechar os seus olhos. Independente da condição do seu coração atribulado, dos seus pensamentos que te atormentam, da condição do seu coração. Independente de toda essa condição, você pode se achegar num lugar, estar sozinho ali e declarar o seu amor pelo seu Deus e conhecer o poder que existe na adoração,
O poder que existe na adoração de acalmar o seu coração, de trazer as suas emoções a um equilíbrio. A adoração é muito mais do que uma música bem cantada. A adoração é muito mais do que isso. A adoração é uma condição de uma decisão do seu coração, onde, independente daquilo que você está sentindo diante dos seus problemas, você abre os seus lábios e você fala com os seus lábios aquilo que o seu Deus já é para você. Isso é adoração. Isso você pode fazer com música, você pode fazer sem música. Você fala declarando o seu amor pelo seu Deus. E eu tenho experimentado isso na minha vida, um lugar de tanta segurança e um lugar de paz, sabe? Lá, quando está tudo atribulado, eu vou lá para dentro do meu quarto, às vezes eu coloco uma música instrumental, e ali eu começo: Jesus, eu te amo, Jesus, tu és tudo que eu mais preciso. O Senhor nunca perde o domínio sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor. O meu futuro está nas tuas mãos, o meu futuro, o futuro dos meus filhos, o futuro da minha casa. Está vendo que você começa a declarar uma condição que é sempre verdadeira? Porque aquilo que Deus é para você nunca muda. A palavra de Deus nunca muda e aquilo que Deus é para nós nunca muda. Então a gente tem esse lugar seguro, onde nós podemos nos achegar toda vez que nós necessitamos. Você está aí atribulado na sua casa, passando dificuldades, alguns com enfermidade, mas você não precisa permanecer nesse lugar. Se achegue com confiança, porque você é filho de Deus, porque Jesus já esteve aqui nesse mundo e Ele declarou que Ele é luz para esse mundo, independente das trevas desse mundo, independente de tudo que nós estamos vendo com os nossos olhos. A presença do nosso Deus é um lugar seguro, é um lugar que nunca muda, é um lugar constante. Você pode se achegar com confiança, tenha essa verdade no seu coração. Fecha os seus olhos e fica lá sozinho com a presença do seu Deus. Aí você fala: Michele, mas é muito difícil porque eu não sinto nada. Persevera nesse lugar, porque as suas emoções elas ficam tão descontroladas por causa das circunstâncias e da sua vida diária, que não vai ser automático você entrar dentro do seu quarto e você já vai estar lá na presença do seu Deus. Por causa exatamente das suas emoções. Mas nós temos aprendido um lugar onde nós podemos acalmar as nossas emoções. Porque as armas que você tem para lutar contra isso não é a força da sua carne, nem do seu pensamento positivo. A força que você tem vem do seu espírito. Quando o seu espírito está cheio da presença do seu Deus, você vai ter toda a condição de trazer a sua alma para esse lugar de submissão ao seu espírito. Que lugar glorioso que é esse? Por isso que quando fala lá em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor, quando você decide morrer para você mesmo. Quando você decide que não são as suas emoções que controlam a sua vida. Que coisa maravilhosa, que verdade maravilhosa é essa. Se não são as suas emoções que controlam a sua vida, você pode ser controlado, guiado, na verdade. Porque você precisa querer e se deixar guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai nos obrigar a nada. Ele mansamente, por isso que se compara, né, a pessoa do Espírito Santo com uma pomba. Não porque ele é fraquinho, não porque nada disso. É porque o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e nunca vai além do espaço que você abre para ele na sua vida. Pensa bem. Teve um dia que eu estava aqui na igreja, que tinha uma linha de oração, e o mover de Deus foi maravilhoso. E eu tive um entendimento assim no Espírito, como se fosse a presença, né, de Deus, a presença do Espírito Santo. E ele vinha assim muito calmo, sabe?
Sabe, por isso que compara com a pomba, que a pomba está ali, se você fizer um movimento brusco, ela já cascou fora. E o Espírito Santo, ele é sensível. Não porque ele é fraco, coloca isso no seu coração. Pelo contrário, o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Deus, o nosso Pai, assim como Jesus, o Espírito Santo é uma pessoa. E aqui essa palavra fala com tanta clareza, né, para a gente não entristecer o Espírito Santo. Então é como se o Espírito Santo estivesse aqui, né, olhando a nossa vida, olhando. E que as nossas atitudes, né, que a condição do nosso coração, as decisões da nossa vida diária, não seja esse lugar onde o Espírito Santo saia. Não é que você vai ficar sem a presença do seu Deus. Mas fala aqui que nós não devemos apagar o Espírito, nós não devemos entristecer a pessoa do Espírito Santo. Então que esse lugar seja um lugar de temor, não é? Nos nossos corações. Que Ele deseja nos guiar a uma verdade que vai nos fazer livre nesse dia que nós necessitamos hoje. Nós necessitamos muito mais de conhecer a presença do nosso Deus, para nós habitarmos nesse lugar de liberdade. Aqui no livro de Atos tem um versículo que fala assim: para que tempos de refrigério venham da presença do nosso Deus para a nossa vida. Aí você fala, nossa, mas eu estou tão longe desse lugar, desse tempo de refrigério. Por que você não se achega, então? Deixa de lado toda a confusão aí da sua vida, toda a falta de entendimento, todo desequilíbrio nas suas emoções. Entra para dentro do seu quarto, em sinal, sabe de quê? Que você está deixando toda a sua vida lá fora, fora do quarto. Seus problemas, aquilo que te traz medo no seu coração, aquilo que te traz tristeza, as suas lembranças que te trazem ressentimento, que você fica ressentindo toda a injustiça que você já viveu. Entra para dentro do seu quarto, olha só, e deixa lá fora do quarto toda essa condição que te enfraquece, toda essa condição que te impede de você avançar. Deus é o mais interessado que a gente avance na nossa vida, deixando toda essa condição que nos prende dia a dia, e nos prende na condição de limitação da nossa alma, onde a gente acha que aquele lugar que a gente tem satisfação, né, que tem uma alegria passageira, a gente fica preso só naquilo ali, nas coisas só aqui desse mundo. Só que Deus não tem essa vida para nós. Enquanto você escolher amar mais as trevas do que a luz, a sua condição de toda a sua vida será a condição dessas trevas. Imagina só, toda vez que eu decido na minha vida amar mais as trevas do que a luz. Por que fala dessa maneira? Porque se eu rejeito a luz, se eu rejeito a verdade do que Jesus é para mim, eu estou amando mais as trevas. É simples assim. Ou eu acolho a luz e aceito a luz, ou eu apago todas as luzes aqui e permaneço em trevas, por escolha minha. Na sua vida é a mesma coisa. Se eu for ali no apagador e apagar, eu escolhi ficar nas trevas. Eu escolhi por meu livre arbítrio. E quando eu escolho, o Espírito Santo não pode fazer nada para a minha vida se eu estou escolhendo apagar a luz, apagar a presença do Espírito Santo na minha vida, por causa das minhas atitudes, por causa da minha maneira de viver. Não apagueis o Espírito. Tudo gira em torno dessa verdade. Se eu rejeito a luz, eu amo as trevas. Se eu rejeito a luz, eu amo as trevas. Se eu rejeito a luz, eu amo as trevas. Não existe um meio termo, né? Que a gente gosta de falar, não, mas não é bem assim.
Se for assim, o evangelho é muito radical. Se for assim, você está sendo muito... tem pessoas que usam alguns termos, né? Muito religioso, né? Muito radical demais. Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente entende que se existiu uma pessoa radical aqui nesse mundo, foi quem? Jesus. Ele veio contra toda a condição de todo um sistema religioso que determinava que era de um jeito que as pessoas poderiam se achegar a Deus. E Jesus veio cancelando toda essa condição e criando um novo e vivo caminho, onde nós podemos nos achegar à presença do nosso Deus, por causa da condição e a decisão do nosso coração. Quando nós pensamos, é muito difícil. Pelo contrário, Jesus criou um novo e vivo caminho, onde tudo que eu preciso fazer é andar pelo caminho que Ele já criou. Sabe lá, pensa bem, lá numa mata toda fechada. Imagina como é difícil passar lá naquela mata. Mas quando vai um trator e abre ali o caminho e cria uma estrada, olha que facilidade que você vai ter agora de passar por aquele lugar. E assim foi Jesus, por decisão dele. Ele se esvaziou de toda a glória que ele tinha na presença do Pai. E decidiu vir aqui nesse mundo e criar um novo e vivo caminho, que eu e você podemos andar hoje. O caminho já está pronto. O caminho já está preparado. Tudo que você precisa e que eu preciso fazer é andar nesse caminho que Jesus já preparou para cada um de nós. Por isso que é um lugar de segurança, porque o caminho já está feito, o caminho já está pronto. Quando Jesus declarou lá na cruz, já está consumado. Pai, tudo que era necessário fazer para que todos esses, toda a humanidade, ter o poder de decidir tudo o que foi necessário, Pai, está consumado. Eis aqui a obra completa que era necessária ser feita, para que toda a humanidade, todos aqueles que decidirem se render de coração, pode andar por esse caminho hoje, e receber vida, e receber luz, e receber paz, e receber esperança, e receber uma nova condição, das trevas para a luz. Porque o nosso Deus já nos tirou dessa condição de trevas. Não viva nos seus dias na condição de trevas desse mundo. Não é essa a sua condição. Não é essa a minha condição. Ser oprimido pela condição desse mundo. Ser oprimido pelas notícias desse mundo. Ser oprimido pela falta de perspectiva desse mundo. Você não precisa viver nesse lugar. Acenda a luz da presença do seu Deus dentro de você. Vem para a luz. Essa é a palavra, eu escrevi aqui no meu caderno. Vem para a luz. É Jesus te chamando. Vem para a luz. Vem para a luz, independente da condição que nós estamos vivendo hoje. Vem para a luz. A única condição de vida para você é se achegando a essa luz. Mesmo que essa luz, num primeiro momento, vai trazer a condição daquilo que está no seu coração. Aquilo que vem à luz é para Deus trazer um conserto na sua vida. É para Deus trazer e te dar uma nova condição. Para você sair desse lugar de prisão e viver na liberdade que só os filhos de Deus podem viver aqui nessa terra. É essa condição que Deus tem para nós. Não fica perdendo o seu tempo. É necessário um compromisso muito maior da nossa vida hoje. Se está difícil, é necessário mais presença de Deus. Se não está fácil, é necessário mais presença de Deus. Se você fala, eu não consigo, é necessário mais presença de Deus. Para que a condição dele em você passe a viver, não você mais, mas Cristo Jesus vivendo em você. Essa luz da presença do seu Deus, vivendo de tal maneira em você,
que vai dissipando todas as trevas da sua vida, do seu coração. Olha que maravilha. É a luz que veio ao mundo e iluminou. A luz que veio ao mundo, nosso Deus, maravilhoso Jesus, que iluminou a condição dos nossos corações e nos trouxe a um lugar de convencimento pelo Espírito Santo, de que tudo que nós mais precisamos é conhecer intimamente a presença do nosso Deus. É possível, sim, não é difícil. Tira isso da sua cabeça que é difícil. Não é difícil. É necessário você começar. E se você decidir não sair, você vai experimentar esse lugar de crescimento na presença do seu Deus. Quando eu olho para trás aqui na minha vida, diante das dificuldades que eu passei, muitas dificuldades, assim como você também passa. Todos nós passamos por dificuldades na nossa vida. E hoje eu posso ver que eu tinha pessoas que no momento das dificuldades que eu passava, me incentivavam a olhar para frente, sabe? A não ficar presa só naquela condição de tanta dificuldade, tanta dificuldade. E as pessoas falavam, Michele, quando você sair disso aí, você vai ser uma pessoa muito melhor, você vai ser uma outra pessoa. Então, hoje em dia, a gente gosta muito de falar essa palavra, né, que parece estar em moda no mundo evangélico, que é o processo. O processo nada mais é que no momento da sua dificuldade, você deixa o Espírito Santo te guiar de tal maneira que ele vai mudar a condição do seu coração e você vai ser aprovado ou reprovado, dependendo das atitudes e decisões que você tomar diante das suas dificuldades. Então, você quer ser aprovado ou reprovado? Pensa lá na escola, né? Onde você se esforça um ano todo para atingir a média, porque você não quer ser reprovado. Então, tem todo um esforço natural para isso. Imagina na sua vida. A sua vida depende de todo o esforço que você faz. Para você deixar de lado a sua vida natural e considerar atentamente e considerar o que realmente vale a pena na sua vida. O que realmente tem valor na sua vida. Se você valoriza a presença do seu Deus em primeiro lugar, eu posso te garantir que não importa a dificuldade que você está passando, certamente você será aprovado diante do processo ou diante das circunstâncias que você está passando. Buscai, pois, em primeiro lugar, não é em segundo, em terceiro, em 10º lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que você precisa para poder viver a sua vida. Você não acha na sua mente a ilimitada que o seu Deus, em Cristo Jesus, já não providenciou tudo o que você precisa para viver todos os seus dias aqui nessa terra? Certamente o nosso Deus já providenciou. Em Cristo Jesus, nós somos participantes da própria natureza de Deus, onde você não vai viver os seus dias enfrentando os seus problemas na sua força natural. Você vai viver os seus dias enfrentando os seus problemas nessa condição da natureza do seu Deus em você. Aí você é forte. Aí você é forte. Você é fraco é quando você está lá só nos seus sentimentos. Aí você não vê solução para absolutamente nada. Você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Porque essa luz não é uma energia. Essa luz é a própria pessoa de Jesus. Então, nos momentos que você está passando aí, de problema, se levante. Se levante dentro da sua casa. Ah, mas está difícil demais. Difícil. Se levanta você, então. Você. Não importa a idade que você tenha. As experiências que você tiver com Deus agora, que você é criança, jovem, vão permanecer com você toda a sua vida.
Porque a obra que nós deixamos o Espírito Santo fazer no nosso interior é aquele ouro que permanece, que pode vir o fogo e não vai consumir. Que vai permanecer. Quando as suas obras são feitas em Deus, as suas obras vão permanecer. Não gaste todo o tempo aí da sua vida perdendo o seu tempo em somente agradar as pessoas, num vazio tão grande, colocando toda a expectativa da sua vida nas pessoas. Eu aprendi na minha vida a duras penas, mas eu aprendi que aquilo que as pessoas dizem a respeito de mim, ou que pensam a respeito de mim, não tem valor. E eu aprendi isso a duras penas, como eu estou falando aqui para vocês. Até saber e considerar que os pensamentos que o meu Deus tem a meu respeito serão sempre pensamentos de paz. Não porque eu sou boa demais ou porque eu mereço, mas por causa da pessoa de Jesus Cristo em mim, vivendo em mim e através de mim. De maneira que não seja mais você vivendo com seus direitos, achando que você é dono da sua boca, onde você pode falar tudo que bem entende, machucar bem as pessoas, né? Tem uma palavra aqui que é um lugar de muita segurança, se você está passando, né, dificuldades com outras pessoas, principalmente dentro de casa, dentro do âmbito da sua família. Tem uma palavra que diz assim, que cada um dará contas de si mesmo a Deus. E tudo aquilo que eu semear aqui nessa terra, tudo, seja o bom ou seja o mal, é exatamente isso que eu vou colher. Então, independente daquilo que você está passando, de injustiça das pessoas, deixa essa pessoa na mão de Deus. Guarda o seu coração nesse lugar de adoração ao seu Deus, deixando que, através desses momentos de adoração, o Espírito Santo lava o seu coração, vai lavando de toda mágoa, de toda dor, de toda angústia, de toda injustiça que você tem sofrido. Deixa o Espírito Santo, nesses momentos que você declara o seu amor pelas pessoas, não, declara o seu amor pelo seu Deus. Declara o seu amor pelo seu Deus, aquilo que Ele é para você. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer com você nesses momentos? Tirar o seu foco dessas pessoas que estão fazendo tão mal para você e colocar os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Aí você vai se tornar uma pessoa forte. De tal maneira que não importa o que as pessoas façam mais com você, que você já está morto diante delas. Mas você está vivo para Deus, vivo para manifestar as grandezas do seu Deus, que já te chamou das trevas, para a maravilhosa luz do Evangelho dele em Cristo Jesus, onde você não tem do que se envergonhar. Traga a sua vida para um lugar próximo da presença do seu Deus, para você não ter que se esconder, para quando você chega perto da luz, você não ter que correr por causa da condição do seu coração, das suas obras más. Para quando você se chegar à luz, você querer mais proximidade com essa luz. Brilha mais, Jesus. Brilha mais e dissipa toda a treva no meu coração. Toda a condição humana minha, toda a limitação humana minha, Senhor. Para que a tua vida viva em mim. Para que a tua vida resplandeça em mim, de tal maneira que esse mundo veja Jesus Cristo em mim. A luz brilhando da presença do meu Deus em mim, em você. Vem para a luz. Vem para a luz, resplandeça em nós. A luz da tua presença, Senhor. Depende inteiramente de nós a chegarmos a esse lugar, dessa presença do nosso Deus. O mundo nunca vai te dar. Não tem essa condição no mundo. Não tem essa condição no mundo. Te dar aquilo que você experimenta na presença do seu Deus.
Porque esse mundo é limitado somente às condições de emoções, de prazeres, de coisas naturais e passageiras. Por isso que essa palavra nos garante, ora, esse mundo aqui que nós vivemos, um dia vai passar, bem como todas as suas concupiscências, todas as vontades humanas. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse é o único que vai permanecer para sempre. Então é tudo decisão do nosso coração. Você quer permanecer para sempre? O que você quer da sua vida? Eu quero me achegar à luz. Eu quero que essa luz da presença do meu Deus ilumine toda a treva no meu coração. Se você decidir isso hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais mesmo. Porque todos aqueles que se achegavam à presença dessa luz que era Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, toda a condição deles era mudada por se achegarem à luz. Olha que maravilha. E você tem a mesma condição hoje, da sua condição humana ser mudada, porque você decide se achegar à luz da presença do seu Deus. Tudo que nós precisamos é esse lugar. Para de viver num lugar tão baixo. Você imagina, será que ainda existe condição de nós vivermos num lugar baixo, diante das circunstâncias que estão diante de nós? Imagina, do nada, as pessoas estão vivendo num lugar de tamanha ansiedade, de pressão nos pensamentos, de tormentos sem medida. É necessário um lugar onde o Evangelho de Jesus é vivido nas nossas vidas, para que as pessoas vejam, e para que as pessoas anseiem no coração delas um lugar verdadeiro, onde não tem mais nem espaço para religião, imagina, nem igreja pode abrir. Como que eu vou me relacionar com Deus através de uma religião? Se nem igreja... Nesse momento, você pode ir para a igreja. Se até hoje você não se despertou, que a sua vida é individual, você e Deus. Você é responsável por sua vida espiritual. Não sou eu, não é nenhuma pastora aqui da igreja. Você é responsável por sua própria vida. Nós estamos aqui como igreja somente para te incentivar a um lugar que nós já experimentamos. E estamos te chamando, vem para esse lugar, que é o único lugar de segurança. Não existe mais segurança no mundo que nós estamos vivendo hoje, a não ser na presença do nosso Deus, que nos chama para a presença dele e fala, não existe outra opção, filho. Ou você se achega para a luz, ou você rejeita a luz e anda nas trevas. Não existe mais meio termo, nunca existiu. Mas por muito tempo nas nossas vidas, a gente acha que tem a nossa vida toda. Ah, não. Ainda tem minha vida inteira para poder entregar minha vida a Deus, para conhecer o chamado de Deus para a minha vida. Não cabe mais essa forma de pensar nos dias que nós vivemos hoje. Onde um dia você vê uma pessoa aqui, no outro dia ela já não está mais aqui. Independente da idade, não é? Aí se a gente fica vendo as notícias, fulano morreu, outro fulano morreu, o outro morreu também, morreu. É morte, 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 morte sobre morte. Você vai viver nesse lugar ou vai deixar o Espírito Santo abrir os seus olhos? Todo o tempo que você passa na presença do seu Deus não é um tempo perdido. Mesmo que você não sinta nada, entendeu? Para de ficar nesse trem de ficar sentindo. Eu tenho que sentir a presença de Deus. Para de ficar limitado a isso. A presença do seu Deus é muito mais do que uma emoção na sua alma. A presença do seu Deus é uma constância de uma presença de um Deus todo-poderoso, soberano, onipotente, que se manifesta nas nossas vidas, na humildade do nosso coração. Só isso que precisa. Para de entrar lá para a presença do seu Deus com a lista das suas tarefas, o que você tem que fazer. Primeiro, eu vou orar 5 minutos em línguas. Depois, eu vou confessar essas palavras que, quando eu falo,
Parece que é a coisa mais vaga do mundo, porque eu estou pensando em um tanto de coisa, porque eu já me tornei só uma pequena máquina que lê a palavra de Deus como se fosse uma máquina. O nosso Deus já rejeitou esse tipo de procedimento, de nós nos aproximarmos do nosso Deus mecanicamente. Para com isso. Para de achar que é desse jeito que você vai agradar o seu Deus. Sabe como você agrada a Ele? Lembra lá do publicano orando. Batia no peito e falava, eu necessito da tua presença. E o fariseu todo lá, com aquela aparência maravilhosa, onde quando ele passava as pessoas tinham até que se curvar diante dele. Ele fazia aquela oração, conhecendo a Bíblia toda, e repetia. E Jesus falou. Qual oração que foi aceita e respondida? A oração que procede de humildade do seu coração. Deus odeia o orgulho do nosso coração, a soberba do nosso coração, da gente achar que é alguma coisa, da gente achar que é melhor do que os outros. Deus rejeita esse procedimento. Volta para esse lugar de humildade. De humildade, de humildade, de humildade. Porque Deus resiste o soberbo, aquele que é autossuficiente, aquele que acha que tem a condição de guiar a própria vida independente de Deus. Aí a soberba aí. E o humilde, Deus exalta o humilde, porque o humilde é dependente da presença de Deus em todo o tempo. É dependente da presença de Deus quando lá diante do seu trabalho que você não consegue fazer alguma coisa. É dependente da presença do seu Deus. Esse é o humilde. Quando você tem que falar para as pessoas a respeito de Deus, não vai daquele jeito mecânico. Ah, você tem que fazer isso, isso e isso. Olha, você está doente? Cristo Jesus já levou todas as suas enfermidades. Sabe, igual uma máquina. Para com isso. Para de ser uma máquina religiosa. Seja um filho de Deus, movido por compaixão no seu coração. Deixa o Espírito Santo guiar as suas palavras, a sua oração. Deixa o Espírito Santo te guiar. Você volta para aquele lugar de humildade. Eu não sei, Senhor. Eu não consigo. Eu preciso da tua presença. Eu quero que a minha oração seja eficaz. Que a minha oração seja respondida, porque ela provém de um coração humilde e não de um coração autossuficiente. Deus quer essa condição do seu coração hoje. Quando terminar essa live, vai lá ficar um pouquinho com a presença do seu Deus. Amanhã, quando você acordar, que coisa maravilhosa é poder ter um tempo logo quando a gente acorda. Eu estou tendo esse tempo, antes eu não tinha, porque tinha muitas coisas para fazer, né? Agora, com menos coisas, foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. E às vezes eu fico ali a manhã inteira. Ah, não quero comer, não. Eu vou ficando aqui. Está vendo? Que vai sendo algo conduzido por Deus, ao invés de ser algo só mecânico, de você fazer, eu tenho que conseguir a aprovação de Deus. Vai obedecer a Ele, então. Ao invés de ficar só sacrificando. Deus quer a obediência do nosso coração. Aquilo que te custa, mas que você obedece a Ele, porque Ele te conduziu a esse lugar. Não é porque fulano falou, Beltrano falou, seu pastor falou, o moço lá na internet, na pregação dele, falou. Não, o Espírito Santo te conduzindo aqui dentro. Deus não confiou a sua vida a homem nenhum. Não confiou a minha vida a homem nenhum. Nenhuma pessoa nessa terra é dona, como se eu fosse escrava de alguém. Não. O meu Pai confiou a minha vida, a pessoa do Espírito Santo, para Ele ser o meu mestre, aquele meu professor, que eu decido que eu quero aprender dele. Decida hoje aprender dele, passar tempo com ele, para ele mudar a condição da sua vida, sua condição de pensar, o seu procedimento. Tenha prazer na presença dele, não se envergonhe desse lugar. Mesmo que as pessoas lá próximas de você não entendam,
importa isso, é você individualmente com Deus. Elas vão ver a glória do seu Deus manifestada na sua vida, porque não tem como você decidir viver nesse lugar de dependência do seu Deus, sem que as bênçãos certamente te alcancem. Onde as pessoas podem olhar para a sua vida e reconhecerem que você conhece e que você tem algo a mais do que esse mundo não tem. Você quer esse lugar? Depende inteiramente de cada um de nós. Vou pedir o Samuel para vir. E exatamente como nós fazemos, né, quando nós estamos reunidos. A palavra, ela é o objetivo, né, da palavra ministrada é uma só. Te levar a um lugar de constrangimento no seu coração. Onde quando você acolhe essa palavra no seu coração, a própria palavra tem a condição de mudar o seu coração. Nesse momento, agora. Imagina só. Onde você está aí na sua casa? O Espírito Santo tem a condição de sondar o seu coração. Por isso que eu gosto muito dessa palavra. Faça um compromisso. Se necessário, escreva num papel. A partir de hoje, a partir de amanhã, eu quero que a minha vida seja outra. Não fica dependendo das pessoas, não fica dependendo da pandemia terminar, para então você voltar à sua vida normal. Nunca mais as nossas vidas vão voltar como era antes, sabia? Nunca mais. Para de perder tempo na sua vida. Hoje eu estou com 42 anos. Não precisa você ficar mais velho para você reconhecer. Porque quando você conhece a Deus mais novo, você faz decisões corretas. Toda decisão que nós fazemos na nossa vida, sejam elas boas ou ruins, as consequências somos nós mesmos que vamos carregar durante toda a vida. Por isso, olhai sabiamente como você tem semeado, o que você tem semeado na sua vida. O que você tem semeado no seu dia a dia? Lá dentro da sua casa, no seu trabalho, o que você tem semeado? Pois é exatamente isso que você vai colher na sua vida. Um dia Deus falou comigo, Michele, toda semente de obediência que você semeou dentro da sua casa, você vai colher. Você olha que verdade que é a palavra de Deus. Quando Deus te fala uma palavra, são nesses momentos. Se você não pode estar aqui na igreja, são nesses momentos que você vai ouvir essa voz mansa do Espírito Santo, te mostrando o caminho que você deve seguir. Eu tenho certeza que Ele já tem mostrado para você. E você pensa que não tem força para poder caminhar nesse lugar. Mas hoje eu te mostrei, através dessa palavra gloriosa, que não é você que cria o caminho que você deve andar. Porque Jesus já criou esse caminho. A única coisa que você faz é andar por Ele. Com a ajuda do Espírito Santo. Ele te conduzindo. Vem, filho, vem, não faz assim não. Vem ficar mais na minha presença, que eu mesmo te dou a força. E eu mesmo te dou a condição de você me obedecer. Muda o seu comportamento. Fecha essas portas de tudo isso que você tem deixado ser tão valoroso na sua vida. Começa a cortar todas essas coisas. Olha aí a pessoa do Espírito Santo te conduzindo. E se você tem essa coragem de obedecer a Ele, é aí que a sua vida vai ser mudada, é aí que a luz da presença do seu Deus começa a brilhar e vai dissipando todas as trevas. É como se fosse empurrando, vai empurrando as trevas do meu coração, Deus. Ilumina a minha vida de tal maneira que vai dissipando todas as trevas, toda mentira na minha vida, tudo aquilo que não é alinhado com a palavra que o Senhor já me disse que é a verdade, trazendo um alinhamento por causa da luz da presença do seu Deus em você.
Dê para o seu Deus agora o que Ele está pedindo para você. Entrega agora nas mãos dEle. Entrega agora, entrega agora. Jesus. Ele anseia por nós, como Ele anseia por nós, com seu infinito amor. Infinito amor, Ele anseia por nós, como Ele anseia por você, com esse amor infinito, amor imerecido. Ele anseia por nós, Ele anseia por nós. Eu dou agora a minha vida a Ti, Jesus. Tudo que sou, entrega agora a Ele. Não segure nada, entregue a Ele. Eis-me aqui, Senhor. Entrega a Ele agora, agora. Entrega a Ele, entrega, entrega a Ele. Oh, Ele anseia por nós, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Jesus, 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 Jesus. Um lugar de dependência, total dependência a Ti. Não somos nada, não somos nada sem o Senhor em nós, Jesus. Ele anseia por nós, Ele anseia por nós. Oh. Ele é o nosso amado Deus, com um amor perfeito que nunca falha e jamais falhará. Para onde iremos, Jesus? Para onde iremos, Jesus? Só em Ti a vida, só em Ti a vida. Oh, Jesus, Te adoramos, Jesus. Só em Ti, Jesus. Diz pra Ele, diz pra Ele, diz pra Ele, diz pra Ele: Tu és o meu tesouro, eu deixarei tudo pra Te seguir, porque eu Te amo e Te quero, mais que tudo, mais do que esta vida, mais do que esta vida, eu Te quero, meu amado. Jesus, 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 meu amado, Jesus, Jesus. Deixa fluir do seu coração palavras de gratidão. Deixa fluir do seu coração aí na sua casa. Fala para o seu Deus o quanto você valoriza a presença dEle mais do que esse mundo, mais do que as pessoas.
mais do que aquilo que te dá prazer aqui nesse mundo. Você valoriza a presença dEle. Diz para Ele agora. Diz para Ele agora. Diz para Ele agora. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei, Senhor? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Eu falo uma palavra ao seu coração agora, em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro uma palavra de vida, em nome de Jesus, a cada um que está ouvindo agora essa live e cada um que vai ouvir depois. Em nome de Jesus, eu declaro agora uma palavra de vida a cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda angústia, em nome de Jesus, toda decepção com as pessoas, em nome de Jesus, dando lugar a esse lugar de uma força, em nome de Jesus, no seu coração agora. Em nome de Jesus, eu declaro a palavra que está no reino espiritual, nesse momento, que seja liberada agora, em nome de Jesus. Força e vida nos corações agora, em nome de Jesus. Sendo dissipada toda treva, toda amargura, toda mágoa, toda ferida no coração, sendo sarada, em nome de Jesus, eu declaro agora, onde alcançar o som da minha voz, em nome de Jesus, a presença do teu Espírito está, em nome de Jesus, eu declaro a tua presença com cada pessoa agora, Senhor. Eu te glorifico, Jesus, por tua presença, dissipando toda a condição humana, toda angústia no coração agora, dando lugar à tua presença. Eu te glorifico, Jesus, por uma força no Espírito, em nome de Jesus, por uma condição nova, uma condição que vem do teu Espírito diretamente do teu trono, do trono de Deus, para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, toda fraqueza, dando lugar à força de Deus no seu coração. Você é forte, você é corajoso para obedecer o seu Deus. Toda limitação caia por terra, em nome de Jesus. E eu já te glorifico, Senhor, pelos testemunhos. Eu já te glorifico, Senhor. Eu já te glorifico por uma nova condição. Em nome de Jesus, é tudo que nós precisamos. Uma condição de quietude no coração, acompanhado de uma força. Que força é essa, Senhor? Uma força que vence qualquer adversidade. A força do Senhor em nós. Tudo eu posso, aí está. Tudo eu posso, diz com as suas palavras, tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Ele já te fortaleceu, Ele já te deu a nova condição. Tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Ser glorificado o teu nome, Jesus. Não estamos desamparados porque a igreja está fechada,
Pelo contrário, a tua presença está mais perto, mais perto, mais perto daquele que tem o coração contrito, daquele que tem o coração quebrantado. Não importa o lugar que ele esteja, aí está a tua presença. Olha a tua presença aí, mais perto, Senhor, mais perto de cada um de nós. Não tem nada que nós queremos mais além desse lugar, Senhor. Nós te glorificamos, te damos toda a honra, toda a adoração, todo o louvor, toda a gratidão do nosso coração. Não estamos sós, não estamos desamparados. Temos o nosso Deus que nunca nos deixa, nunca nos desampara, que prometeu: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até que esse mundo passe, o nosso Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Certamente a bondade e a misericórdia do nosso Deus nos acompanharão e estarão bem pertinho de cada um de nós todos os dias da nossa vida. Por isso, esteja nesse lugar durante a sua semana aí. Esteja nesse lugar, não abra mão desse lugar. Volta para esse lugar, cada momento que for necessário, pois é nesse lugar que está a sua força. Amém? Sejam abençoados. E durante a semana nós informamos para vocês, mas provavelmente semana que vem nós vamos fazer do mesmo jeito. Amém? Então, um abraço para todos e a paz.